partir da chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, o Brasil teve o seu território aberto à visita de naturalistas das mais diversas nacionalidades, que buscavam fazer descobertas sobre um território até então desconhecido e promissor, tanto sob o ponto científico quanto econômico. Carl Friedrich Philipp von Martius, Johann Baptist von Spitz, Georg Heinrich von Langsdorff, John Maui, entre muitos outros, foram alguns dos cientistas e viajantes que percorreram o território brasileiro durante o século XIX. No entanto, nenhum deles deixou marca mais acentuada de sua passagem pelo país quanto o francês Auguste Saint-Hilaire. Em Nova Friburgo, quem dá continuidade a esse trabalho de aventura e descoberta em nossa Mata Atlântica é Rodrigo Freitas, que tem realizado um trabalho inestimável de pesquisa e registro de nossa flora. O resultado de suas expedições tem auxiliado pesquisadores das universidades do país e até mesmo a produção da Discovery Brasil. Entrevistamos o inventarista de plantas de Nova Friburgo e região, Rodrigo Freitas, para conhecer sobre o seu trabalho com a flora da Mata Atlântica. Rodrigo, você é inventarista de plantas de Nova Friburgo e da região. Mas inicialmente eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da Mata Atlântica. Qual é a situação de Friburgo hoje em relação à preservação dessa Mata Atlântica? Hoje a gente vive aqui em Friburgo uma realidade bem legal. Friburgo está hoje entre as cidades do Rio que mais se conservou a Mata Atlântica nos últimos 30 anos. Não só conservou, como expandiu muito essa área de mata dentro do município. Você poderia dizer em termos percentuais? Assim? Sim. Friburgo hoje ele contém quase 44%, ou melhor, quase 45% da área do município com Mata Atlântica. E isso, se a gente for contar as áreas menores que o INPE não conta, chega a quase a 75%. Então hoje nós temos uma área de Mata Atlântica muito rica, muito preservada dentro do município de Friburgo. É bem significativo, né? Muito significativo, muito importante para a gente. Nossa qualidade de vida, né? Você, assim, em termos comparativos com municípios mais próximos, Teresópolis, Petrópolis, você sabe dizer? A nossa área aqui, né? Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Santa Maria Madalena, nós temos assim sorte porque esses municípios, praticamente todos eles, existe unidade de conservação dentro deles. Então, tendo uma unidade de conservação, a gente consegue uma preservação e recuperação muito maior dessas áreas de mata, né? Então hoje a gente vive uma realidade muito boa com relação à Mata Atlântica por conta dessas unidades de conservação que cerceiam nossos municípios. No caso, você que é um inventarista de plantas, né? A gente chama até campos de altitude, né? Que você vai nas partes mais altas da montanha e você então está num paraíso, né? Ah, sim, com certeza, né? Friburgo, principalmente, né? Que é a cidade do Rio hoje que concentra o maior endemismo de plantas do estado. E com essa quantidade de mata que a gente tem e muita mata primária, a gente vê muita coisa bonita, muita planta bonita, assim, de interesse botânico, muitas até que não foram descritas ainda aqui no nosso município. Então é um paraíso, né, pesquisar. Onde você vê mata primária aqui em Friburgo? Mata primária em Friburgo a gente vê muito em Macaé de Cima, começando de Teodoro já
para o lado de Macaé de Cima, a gente já tem aquela área ali praticamente toda de mata primária. Teve uma intervenção humana, né, em determinado momento da história e outro, mas assim, como a intervenção foi muito pequena, a Mata Atlântica tem um poder de recuperação muito grande, muito forte, aquela área praticamente toda ali é mata primária hoje. Bom, no caso assim, a gente está aqui fazendo uma entrevista com você no 3º distrito. Ao fundo a gente tem os Três Picos, sim, né? Os famosos Três Picos. Os famosos, né? Três Picos, os antigos aqui dessa região ainda chamam de Três Bicos, né? Eu fiquei sabendo hoje com você, né? Eu não sabia disso. Você pegar pessoas assim, acima de 80 anos, eles falam Três Bicos. E a gente tem o Parque Estadual dos Três Picos. Queria que você falasse um pouquinho sobre o parque. O parque, ele é hoje a principal unidade de conservação do estado do Rio, é a maior unidade de conservação do estado do Rio, ele concentra quase, se não me engano, 65 milhões de hectares, ele abrange vários municípios, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim, Teresópolis, que são municípios, né, que fazem fronteira e que o parque abrange todos esses municípios. Então hoje o parque ele é a principal unidade de conservação que a gente tem no estado do Rio. E no caso, queria falar um pouquinho da sua atividade. Você é inventarista de plantas, principalmente plantas de altitude. Né? Me conta como é que começou esse seu interesse? Pois é, então, na verdade, tudo começou com um problema de saúde, né? Em 2014 eu estava muito mal de saúde, muito sedentário, passei mal, aí fui no médico, o médico falou, se você não começar a fazer atividade física, você vai infartar, você vai ter problemas mais sérios mais para frente. Aí eu comecei a fazer academia, mas detestei fazer academia, não gostava, achava muito monótono. E vendo uma reportagem na televisão, né, sobre montanhismo, eu falei, tá aí, eu vou experimentar fazer isso. E comecei então a subir montanha, mas mais com o intuito de fazer a atividade física, né? Só que ao subir essas montanhas, uma coisa que me chamava muita atenção era a quantidade de plantas e plantas diferentes que eu via ao longo da montanha. E aquilo me trouxe o pensamento, né? Poxa, será que isso é conhecido? Será que existem estudos sobre essas plantas? Né? Essas plantas elas ocorrem em outros lugares ou elas ocorrem só aqui na região de Friburgo? E então eu comecei a registrar essas plantas e procurar especialistas, né, em grupos de botânica no Facebook e até mesmo em universidades e procurar as identificação, que para minha surpresa, de 10 fotos que eu fazia de planta, 9 plantas eram raras ou eram descritas somente para Friburgo ou para região muito restrita, e isso foi me trazendo uma curiosidade que a maioria dessas plantas elas não têm um estudo aprofundado, né? Vem um pesquisador de São Paulo, de uma universidade, faz uma pesquisa superficial, né? Só para dizer que aquela planta existe ali, mas não faz mais nada com relação a isso. E aí me surgiu a necessidade, a vontade, então o desejo de fazer um registro mais profissional até, para a gente conhecer realmente o que a gente tem aqui nas nossas montanhas. Comecei, né, fazendo esses registros com qualquer altitude, mas como é muita planta, eu vi que eu não ia dar conta. Subi para 1.500 metros, vi que tinha muita coisa ainda, agora já estou pesquisando de 1.700 a 1.800 metros para cima. Pois é, você falou em plantas de campo alto. A partir de que altitude você pode dizer que são plantas de campo alto? A partir do momento em que a vegetação alta ela começa a rarear, começa a não existir mais e ser substituída pelas vegetações de campos de altitude.
Então, por exemplo, aqui em Friburgo isso costuma ocorrer acima de 1.700 metros. Acima de 1.700 metros a gente percebe que as árvores altas elas vão rareando, vão diminuindo o tamanho e vão dando lugar à vegetação mais baixa, mais mediana, de até 2 metros de altitude, para chegar então no cume das montanhas com aquela vegetação rasteira característica de cume de montanha. E qual foi a montanha que você começou esse seu trabalho de observação? Eu comecei esse trabalho de observação com uma montanha que está atrás da gente, que fica lá no cantinho, que é a Cabeça de Dragão. Porque essa montanha especificamente, ela mostra perfeitamente essa transição da mata ombrófila densa para aquela mata mais rareada, até finalmente chegar nos campos de altitude e vegetação de cume de montanha. Você começou por lá, né? Comecei por lá. E assim, dentre as montanhas de Friburgo, que são muitas, né? Quais são as ideais para você fazer? Acho que são todas, né? Para você fazer esse seu trabalho de pesquisa, né? A gente tem, como você disse, a gente tem muitas montanhas aqui dentro de Friburgo, né? Então as montanhas que ficam dentro das unidades de conservação, né? Por exemplo, das APAs, das RPPNs, né? E dentro do próprio parque, são mais conservadas, então a gente encontra uma variedade, né, uma riqueza de variedade muito maior do que as montanhas que a gente tem no centro, por exemplo, Catarina, Imperador, né, mas que essas montanhas, mesmo tendo uma atividade do homem muito presente, ainda conservam muitas riquezas, por incrível que pareça. E, por exemplo, os 3 picos, né, o pico maior, você chegou ao pico maior? Não, o pico maior, ele só consegue ser acessado por escalada. Eu não escalo, eu não escalo, né? Não. Mas o pico menor e médio eu já consegui ir, já registrei plantas muito raras lá em cima. Pois eu queria que falasse um pouquinho deles, porque o pico maior é o maior pico da Serra do Mar. Da Serra do Mar, isso, né? São 2.366 metros de altitude. Depois vem o Caledônia. Não, depois vem o pico médio com 2.360. Depois o Caledônia com 2.257. O Caledônia daí é um pouquinho mais baixo do que o pico médio. Tá. Então, me conta essa sua experiência nesses 2 picos que são os mais altos aqui de Friburgo. O que você achou? Primeiramente, a vista é maravilhosa, né? A gente tem toda a vista de topo, por serem os mais altos, a gente consegue ver todas as montanhas, inclusive montanhas de Santa Maria Madalena, montanhas de Macaé, montanhas até mesmo em dias mais claros a gente consegue avistar o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Então, assim, a Pedra da Gávea. Então a gente tem... Mas a olho nu? A olho nu. A olho nu. Eu tenho fotografias que mostra assim, né, que eu tirei, que mostra a Baía de Guanabara no amanhecer, vista da Cabeça de Dragão, coisa mais linda. Então, mas essas montanhas, elas concentram uma quantidade de plantas muito especiais, que muitas delas eu acredito até que não tenha descrição. Por exemplo, eu já fiz fotos de várias plantas, de várias sálvias, né, lá em cima no Pico Médio, que os especialistas que estudam sálvias, eles conseguem chegar na família, que é a sálvia, mas não conseguem chegar na espécie. Qual sálvia que é aquela? Possivelmente ela não foi descrita para a ciência ainda. E não são poucas não, são muitas.
Música